E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender as movimentações de forma clara, compreendendo melhor toda a atividade ali do gráfico. Você que está chegando, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você só tem a ganhar, porque todos os dias eu trago aqui uma super dica para você, para esclarecer de uma vez por todas como você deve utilizar o gráfico a seu favor, através do entendimento lógico, através do pensamento a respeito de como se deve analisar o gráfico, de forma tranquila, tá? De forma a entender realmente um movimento técnico. Eu acho que a minha entradinha de venda foi boa, né? Não sei se você consegue perceber isso também, mas a entrada foi perfeita, numa região perfeita, com possibilidades de venda, com possibilidades de trade. Muitos têm indecisões, vai lá fechar, fechou. Muitos têm indecisões, por exemplo, em regiões como essa. Cadu, tem muita coisa aqui atrás, como é que eu faço para fazer o meu trade? Por isso que você tem que ter entendimento de como as tendências trabalham, de como o gráfico trabalha, qual é o contexto do gráfico, que são regiões que podem atrapalhar o movimento do gráfico. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, eu queria deixar aqui um recado para você que chega agora no canal. Tem este book de 16 padrões de velas. São 36 páginas onde eu trabalho esses 16 padrões de velas para que você aprenda de uma vez por todas a utilizar alguns padrões de velas que acontecem todos os dias no gráfico, para você utilizar justamente quando você for fazer as suas operações. Para baixar é simples, basta você vir aqui nos meus links, na descrição do meu canal. Aqui você vai encontrar o meu link do WhatsApp para você tirar alguma dúvida sobre a área do aluno. Você vai encontrar aqui o meu Instagram para você seguir e tirar alguma dúvida em relação à área do aluno. Você vai encontrar aqui o link da área do aluno para você fazer parte do treinamento e vir estudar com a gente, fazer parte da área do aluno. E aqui você vai encontrar o link para baixar o e-book lá no meu canal do Telegram. Abaixo de cada videoaula você também encontra esses links. Então, uma vez que você faz o acesso, deixa eu mostrar aqui, você vai entrar no canal do Telegram. Quando você entrar aqui, tem mensagem fixada, você clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos dois links para fazer o download, faz o download e pronto, tá? Aqui dentro você vê resultados de alunos, como o José, semana abençoada para nós, José, batendo meta, José utilizando aqui a ferramenta Hunter, o indicador, que eu explico lá no módulo 13 como é que se utiliza. Você quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. José aqui batendo meta, Gilson, 2-0 batendo meta. A aula que eu subi ontem aqui no canal. Fim de semana, menos pessoas operam, né, pessoal? Então alguns não mandam também resultados. Aqui o Will, mandando resultado, batendo meta. Aqui também o Raik batendo meta, enviando os resultados. O William também batendo meta, enviando resultados, utilizando aqui o indicador. A aula que eu subi sobre leitura de velas. Gilson aqui novamente. Will aqui novamente. Iago aqui. William aqui novamente também, utilizando padrões de velas. Utilizando o indicador, a aula que eu subo no canal, Sandro ali batendo meta, Camila e assim por diante, pessoal. Você pode entrar aí, acompanhar os alunos, não fique de fora. Tem meu Instagram também, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno, só mandar um direct, tá? O link de aquisição do treinamento está aqui, está com 60% de desconto ainda, corre, aproveite a super promoção, Cadu Rinaldi. Link de resultados de alunos, tá? Caso você queira fazer acesso aí pelo meu Instagram. Pessoal, a entradinha aqui eu acho que é simples, né? Quem já acompanha o canal, quem é aluno, eu acho que já entendeu tecnicamente o que o gráfico fez, O gráfico fez aqui, regiões de suporte, né? Região de resistência, região aqui, resistência,
região de resistência. E o que eu fiz? Eu simplesmente esperei o gráfico fazer padrão, vela de entrada, e segui aqui, ó, TI, né? Segui aqui a lógica do movimento, que era fazer uma entradinha naquela região. Eu acho que quando você entende os movimentos de forma clara, fica nítido, né? O porquê de uma entrada, o porquê que você faz uma entrada no gráfico, pelo menos para mim assim é. Então esse é o poder da análise gráfica. Quando você sabe analisar o gráfico, mesmo você sendo um iniciante, ah, Cadu, mas eu opero em M5, em M10, em M15, não importa qual é o time que você faz as suas operações, a análise gráfica sempre vai ser a mesma, porque o gráfico é fractal, entendeu? O gráfico é fractal. E eu explico mais isso a fundo em outras aulas, no treinamento, tá? É que se eu for explicar qualquer termo técnico que eu for falar aqui, a gente fica o dia inteiro aqui e a aula não caminha, né? Então vamos lá, ó. Próximo ativo, o SDJPY. Deixa eu dar uma olhada aqui, o SDJPY. Ó, o SDJPY entrou pressão no mercado. É uma entrada arriscada, pessoal? É uma entrada arriscada porque esse candle aqui, ó, ele praticamente não... ele quase chegou em 50% do movimento, mas ele tem força, né? Eu vejo ele com força aqui. Eu entrei um pouco atrasado, eu confesso, que eu teria que ter entrado no fechamento do candle, mas ó, deixa eu mostrar para você, ó. Epa, não consigo, tô conseguindo pegar a ferramenta aqui? Pera aí. Ó, deixa eu mostrar para você, ó. Movimento do candle. Movimento do candle. Se eu fosse traçar aqui uns 50% deste movimento, como seria? Ó, vamos pegar uma FIBO para você ver, ó. Como seria o 50%? Tá vendo? O 50% seria justamente esse movimento aqui, ó. Por isso do risco. Tá lá, ó. A execução perfeita. Qual é o risco? Olha só como eu faço uma entrada num padrão de vela. Quando você olha para cá, você fala assim para mim, Cadu, o movimento aqui, eu vou até tirar essa FIBO, ó. Eu peguei a FIBO só para marcar de forma mais rápida. Mas se você quiser utilizar a FIBO, não tem problema nenhum. O que o Cadu fez? Ó, eu simplesmente dividi este candle. Só que, pessoal, se você analisar, o que está acontecendo com este gráfico? É um candle de alta. Perfeito? Perfeito. Cadu, isso aqui pode considerar uma exaustão do movimento? Pode considerar uma exaustão do movimento. Mas o gráfico vai ter força para corrigir até o suporte deste candle ou não? Aí é que está. Este candle aqui, ó, é a resposta disso. Quando um candle como esse, fica a dica aí, ó, prepara agora os ouvidos aí para você não errar nunca mais. Quando um candle desse aqui, ele tem força suficiente para fazer um movimento de até 50% do gráfico, a probabilidade de ele continuar o movimento e vir buscar o suporte dessa região é muito grande. Quando eu fiz a entrada aqui, o que aconteceu? Ele não tinha buscado 50%, ó. Não tinha buscado 50%, porém, era um candle com volume, com força. Então, mesmo assim, pelo movimento de chegada do preço, eu não sei se você já percebeu, mas várias vezes quando o preço chega com fluxo em suporte, ele retorna com fluxo para resistência. Quando ele chega em resistência com fluxo, ele chega com fluxo também em suporte. Então, pensando nestes movimentos clássicos do gráfico, eu fiz a minha entrada ali, mesmo ele não dando aquela oportunidade tão clara ali de venda, tá? Por causa de uma movimentação esticada e uma zona de exaustão. Olha de onde saiu o preço. Olha onde saiu o preço e olha onde o preço chegou. Está nítido aqui, ó, que aqui ele fez o quê? Uma ignição de movimento, ganhou força nas regiões e aqui ele demonstrou uma exaustão. Então, claro, como eu falo para vocês, os padrões de velas eles têm que ser empregados de forma correta no gráfico. Ah, eu quero operar vela a vela, como aqui, ó.
Eu quero operar vela-vela. Cadu, isso aqui não é uma operação de vela-vela? Porque você marcou um candle e em cima deste candle você resolveu fazer a sua entrada, porque aqui você também viu as marcações de 100% e 50% do movimento. Então não foi uma operação de vela-vela? Sim, pessoal. Quando você vai fazer uma operação, não tem como você ficar fora da leitura da vela ou entender a vela na região, compreender o candlestick ali, o candle. Você vai sempre utilizar, porque isso faz parte do price action, tá? Isso faz parte de uma lógica do preço na região. Você tem que entender o efeito do preço na região causado pelo movimento do preço que antecede aquela região. Agora, eu consigo, através da análise gráfica, entender quando eu estou no começo de movimento e quando estou no final do movimento. Quando este movimento consegue corrigir todo o movimento ou quando ele não consegue corrigir todo o movimento. E é aí que entra justamente a análise gráfica para você utilizar as velas de forma correta. Então, para você analisar a vela-vela dentro de contexto gráfico, mesmo você sendo aí um iniciante em opções binárias, tá? Mesmo você estando começando agora, não importa. A questão é, quando você aprende tecnicamente do início a forma base, é o que eu costumo sempre dizer para todo mundo, ó, é como uma casa, você faz a base, correto? Correto. Quando você ergue os alicerces, e aí você começa a fazer a cobertura, e aí você começa a fazer a casa, é na fundação que tudo se resolve. Aí você já sabe qual é o tipo da casa, qual a forma da casa. Você sabe se você pode erguer mais como fala? Não é cômodo. Mais um andar na casa. Por quê? Porque tudo isso se refere à base. É a mesma coisa, o conhecimento técnico que você tem. Cadu, quero operar vela dentro de contexto gráfico. Mas eu sou iniciante, eu estou começando em opções binárias agora, eu sou iniciante. Eu posso? Pode, desde que você saiba fazer a base de forma correta. Como eu digo lá no treinamento, né? Por isso que eu sempre falo para o pessoal, avance um módulo, retorne um módulo, avance um módulo, retorne um módulo. Tem dúvida? Entre em contato com o Cadu. Tem dúvida? Pergunta para o Cadu. Porque esta base aqui que você está fazendo é que vai construir todo o seu futuro ali em relação aos seus estudos. Então, quer operar vela-vela ou quer aprender como operar vela-vela em contexto gráfico, em opções binárias para iniciante, não tem problema. Só que quando você for aprender o vela-vela, é a última coisa que a gente aprende no treinamento. Nossa, Cadu, mas por quê? Eu pensei que eu ia chegar lá e já ia ficar vendo a vela. Porque a vela, pessoal, é a exteriorização de um contexto gráfico. Ela está demonstrando um efeito de uma causa. Então, se o preço é o efeito, a causa não pode ser a vela. Então, você aprende toda uma causa de movimento até mostrar nitidamente ali o que uma vela é capaz de fazer. Entendeu? Basicamente é isso para você entender como se faz os estudos. E isso a gente vê didaticamente, módulo a módulo no treinamento. Por isso que eu te convido, se você quiser realmente aprender análise gráfica, será muito bem-vindo. Ó, então primeira entradinha aqui em Euro USD, segunda entrada em USD JPY. Vamos ver se nós temos um outro movimento mais interessante, porque esses gráficos agora começaram a ficar esquisitos. Ó, temos aqui ó, o GBP JPY, que tecnicamente falando, deixa eu dar uma olhada aqui, tecnicamente falando, ele não está tão claro no movimento. A partir deste movimento eu posso pensar numa continuidade, numa tentativa de alta? Eu posso pensar, pessoal, mas vai depender muito dessa volatilidade. Não sei se você percebeu que ele está bem volátil. A minha entrada é com base nessa região aqui, ó, tá? Nesta região aqui. Se você analisar o gráfico, ele tem mais essa região de 100%. E onde ele está nessa região, ele tem mais este movimento. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Ah, não consegui. Eu ia pegar duas taxas aqui embaixo, ó. O tempo para essa opção já terminou.
Quando eu peguei ele aqui embaixo, porque qual que é a expectativa? Tá vendo que aqui é uma região que está segurando o preço na movimentação? Ó? Então, como ele está muito volátil, deixa eu até aumentar esse 50%. Como ele está muito volátil, qual é a ideia? A ideia é que ele venha aqui, faça movimentação e suba fazendo uma vela ali de alta, né? Ó, vou pegar ele aqui, o GBP, vou tomar o loss, ó, tomei o loss lá, agora eu peguei ele, ó. Peguei atrasado, mas peguei, né? Peguei atrasado, mas peguei, ó. Ó, agora ele tá querendo me derrubar. Não, meu querido, é sobe, tá vendo, ó? O que eu falei para você? Que ele vinha fazer um padrão de vela aqui e depois ia subir. Vou pegar ele de novo aqui embaixo, ó. Desce um pouquinho, é muita volatilidade nesse exato momento. Desce um pouquinho mais que eu quero pegar você com mais taxas. Não consegui pegar. Vamos torcer para ele subir e fazer a movimentação técnica dele, né? O gráfico está ali mostrando para nós o que ele está fazendo. Agora, essa volatilidade que está acontecendo no gráfico é que pode nos tirar. Como eu falo sempre para vocês, quando você percebe um gráfico volátil e você não tem muita habilidade na leitura ou nessa movimentação técnica de entender o gráfico, fique de fora, tá? Não vá correr risco em relação ao gráfico. Tá lá. Perfeito. Olha só, vamos lá. Vamos entender a questão do padrão de vela novamente aqui? Aqui dá pra gente entender o padrão de vela. Ó. Por que eu tomei um loss aqui nessa região, pessoal? Vamos lá. Ó. Olha aqui o padrão de vela. Eu tenho aqui, ó, uma região e uma região. Mas é justamente a região. Você viu a volatilidade que está acontecendo nesse gráfico? Você viu como as velas estão se movimentando? Eu tenho aqui, ó, outra região e outra região. Então eu tenho aqui, ó, subcanais acontecendo neste movimento. Percebeu? Percebeu? Consegue perceber isso? Se você analisar, esta micro tendência de baixa, ela já chegou ao final. Ó, ela já fez um movimento, já fez 2 movimentos, fez 3 movimentos. Chegou aqui, formou uma indecisão e entrou aqui, ó, uma força de um candle gigante. Falando assim, olha, agora a minha expectativa é ir buscar a região de novo. Ou, quiçá, pelo menos, chegar até uma região como essa, para depois eu vir descer o movimento. Perfeito? Perfeito. Então, o que o Cadu fez? Por isso, pessoal, que muita gente... Olha só, olha o tamanho do movimento aqui, ó, que ele fez. Por isso que muita gente se apega nesse movimento em relação ao pavio, né? Quando ele faz este movimento aqui, ó, de pavio, e ainda ele mostra força, eu não achava que ele teria a força suficiente para buscar aqui, mas você viu a volatilidade. O que o gráfico está querendo fazer? Ele está querendo chegar nessa região, como ele chegou, fazer uma correção. Agora, esta correção vai depender o quê? Do desejo do que está acontecendo no ativo. Ou ele vem buscar 100% lá em cima, ou ele vem buscar 100% aqui embaixo. E olha o que aconteceu. Ele faz 1, 2, 3 nesse movimento e vem buscar 100% ali em cima. Então, essa vela aqui, ó, se eu fosse olhar só vela a vela, eu teria comprado como eu comprei. Mas, na verdade, eu tenho que ver o quê? Região. Eu tenho que entender o que está acontecendo com o movimento. Olha o movimento, ó. Se eu pegar aqui, esse movimento é de baixo. Perfeito? Perfeito. Se eu fizer as marcações dentro deste movimento aqui, ó, de 100 e 50%, eu já vejo o quê? Que esse movimento não chegou ao final em relação à sua força. Então ele vem, retorna em 50% e vai buscar 100% de novo. Movimento perfeitamente normal. Quando a gente fica só olhando vela a vela e esquece ou não vê regiões como essa, ó, regiões de resistência, região de suporte, e aqui que era uma região de suporte nesse exato momento, aqui também é uma região de resistência nesse exato momento. Percebeu que agora o preço está travado aqui nesse movimento e ele pode ir buscar tanto 100% deste movimento como 100% deste movimento a partir da força exercida nessa região de equilíbrio. Ficou muito rabiscado, né? Espera aí, deixa eu apagar tudo aqui. Você entendeu, pessoal? Você entendeu como é que funciona? Porque olha o movimento, ó. Ele vem lá de cima, busca movimento. Quando ele chega aqui,
ele tem movimento de 50%, movimento de 50%. Ele está numa região de equilíbrio. Para um lado ele vai romper. Quando a vela faz esse movimento, me tira do trade, porque a expectativa era que ele tivesse subido direto aqui. Ele vem buscar mais essa região, então ele faz um movimento contrário. Ele vem e faz 1, 2, 3 para baixo. Quando ele poderia ter feito 1, 2, 3 para cima, que era aquilo que eu estava aguardando no primeiro momento. Então, essa expectativa, quando a gente analisa vela a vela, aqui na região, ela não pode estar ligada só à vela. Eu tenho que entender toda uma causa de um movimento. Porque eu não sei você, mas você já se deparou em algumas análises que você faz, que o gráfico está todinho pronto para fazer uma compra? E aí você vai lá, faz uma compra e o gráfico reverte do nada numa movimentação e se torna um gráfico de venda? Por quê? Porque esse gráfico tem várias oportunidades. O que você pode fazer é aguardar o preço decidir o que ele quer fazer. Como aqui, ó. Quando eu fiz a entrada aqui, na expectativa que este movimento fosse um movimento de 1, 2, 3 para buscar 100%, se eu tivesse aguardado esta movimentação, presta atenção que eu estou falando, pessoal, ele está travado nessa região de equilíbrio aqui, perfeito? Eu tenho a região de 100 aqui e região de 100 aqui. Vou escrever de novo para vocês. Então eu tenho aqui região de suporte, e eu tenho aqui região de suporte, e aqui eu tenho região de resistência, e eu tenho região de resistência. Como o gráfico está acontecendo aqui com muita volatilidade, no primeiro momento que eu tentei esse movimento, para mim era um movimento de 1, 2, 3 buscando 100% desta movimentação, tá? Aí eu vou lá e o que acontece comigo? Eu tomo loss, né? Porque o gráfico não faz esse movimento. Ele vem, aqui a região de 50%, que é a famosa região de equilíbrio. Então ele vem, ele faz o canal ali do meio, ele deixa o canal ali pronto e mostra assim para mim. Não, eu não busquei ainda lá o movimento de baixa. Então eu primeiro vou buscar um movimento de baixa. Então ele sai dessa região de resistência, faz o movimento que eu esperava que ele fosse fazer para cima e vem para baixo. Então, esse detalhe aqui, esse detalhe nessa região de equilíbrio, que é importante na tomada de decisão. Esse detalhe aqui para você entender como operar o vela a vela em contexto gráfico, mesmo você sendo iniciante. Só que para isso, pessoal, como eu falei para vocês, a última coisa que se aprende é você encaixar o movimento da vela. Porque quando você chega numa região como essa, você tem duas alternativas. Ou você pode entrar comprado com o gráfico, continuar trabalhando, ou você pode entrar vendido com o gráfico, continuar vendendo. É óbvio, e você já deve ter percebido, que uma região como essa de demanda, é óbvio que você pode comprar. E é óbvio também que uma região como essa você pode vender, porque é nítido que aqui é uma região de resistência, né? Deixa eu pegar, fazer uma linha melhor aqui, É nítido para você que aqui é uma linha de resistência. Assim como aqui é nítido que é uma região de resistência, como houve venda aqui. Assim como é nítido que aqui é uma região de compra, que eu fiz uma compra nessa região, e aqui como é nítido que aqui é uma região de compra. Conseguiu entender? Então, nesses pontos chaves aqui, se localiza as regiões onde o preço ele gosta de trabalhar. Preço trabalha aqui, olha só, preço trabalha aqui, preço trabalha aqui nessa região. Você pode ver, você está vendo o gráfico trabalhar, preço trabalha aqui. Então eu tenho oportunidades de continuidade de preço nessas regiões e tenho oportunidade de correções de preço nessa região. Dentro do que eu estou falando para você. No caso, se você for querer ficar olhando o price action ali, a lógica do preço na região. Só que você não pode ficar só de olho na lógica do preço. Existe uma vida gráfica acontecendo fora essa região aqui. Então, fora essa região aqui, que você consegue ver que existe mais de uma oportunidade, por exemplo, tanto é que eu tentei fazer a compra no início, fiz a compra depois. Quem ficou esperando essa movimentação para depois fazer venda em vez de comprar, também está certo.
Porque o gráfico dá as duas oportunidades dentro de um movimento curto, em região de equilíbrio. Por isso que operar um vela-vela dentro de contexto gráfico, mesmo você sendo iniciante, é possível, porém você precisa entender primeiro toda a causa do movimento. Por isso que tem muita gente que chega para mim e fala assim: Cadu, eu estudei muito vela-vela, eu estudei muito lógica do preço, que para mim é price action, só que as coisas não encaixam, as coisas não vão bem. E aí, pessoal, ó, foi embora. E aí, é o que eu sempre costumo dizer para o pessoal: quando você vê uma entrada como essa, ó, de venda nessa região, eu não vendi simplesmente por vender. Eu vendi porque existe uma causa para isso. Quando eu faço uma entrada de venda aqui, eu não vendi simplesmente por vender. Eu vendi porque existe uma causa para isso. Olha os desenhos gráficos. Quando eu faço uma compra aqui, eu não simplesmente comprei por comprar. Eu comprei porque existe uma causa para isso. Tá? Agora, no decorrer das movimentações, o gráfico ele pode ser trabalhado tanto na expansão do movimento como na mitigação do movimento. E é aí que você vai fazer a sua escolha através das análises. Você tem habilidade para fazer uma entrada como essa numa mitigação de um movimento, numa correção? Não. Então você vai esperar o quê? Uma facilidade gráfica. Pontos melhores, movimentos melhores, entendimento melhor do gráfico. Por isso, pessoal, que lá no treinamento, como eu falei para vocês, a gente passa módulo por módulo, detalhe por detalhe, até você chegar no momento de execução do preço, onde você vai ali requerer a sua entrada nas regiões. Porque além dessas regiões que eu mostrei para você, ó, como tem essa região acima, essa região abaixo, existem micro-regiões pelo meio do caminho. Então um gráfico como esse, volátil, com movimentação, segunda-feira, mercado agitado, começando um novo dia, né? Aliás, começou ontem à noite, entrando no segundo dia de mercado, ainda a liquidez começando as movimentações, vai ter muita volatilidade. Então, ao invés de você fazer um vela-vela nessas regiões, procure fazer nos extremos das regiões, que vai ficar mais claro para você. Mas você mesmo sendo iniciante, você pode operar tranquilamente, desde que você saiba o que está fazendo. É claro, né? Desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Tá bom, pessoal? Segundo ano, ó, EURUSD 1, USD JPY 2, esse LOzinho aqui, 3 e mais essa entradinha aqui, 4. Fechamos aqui 4-1 no movimento, perfeito, segunda-feira. Falamos aqui sobre vela-vela, né? Como operar um vela a vela em contexto gráfico. Se você quiser deixar uma hashtag para ajudar o canal, mostrar que você chegou até o final da aula, eu vou ficar muito feliz. Quando você for comentar, deixa aí hashtag vela-vela, que eu vou saber que você acompanhou até o final da aula. Se você quiser aprender mais sobre análise gráfica, quiser se aprofundar, quiser realmente dominar os gráficos, será muito bem-vindo. O link para fazer parte da área do aluno está logo abaixo na descrição. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Sobre aquisição do indicador Hunter, né, da ferramenta Hunter, também é só entrar em contato comigo. Nos veremos durante toda a semana aí. Trarei mais aulas. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, né? Deixa um like, ative as notificações para você não ficar de fora, tá bom? E eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!